Você já tentou cortar uma melancia com uma espada de madeira? Eu espero que não, mas eu aposto que o Zoro já tentou. E com certeza ele ainda xingou a melancia por ela não ter sido cortada. Isso se ele não conseguiu cortar. Esse é o nível de insanidade e foco do cara. Ele não nasceu com poderzinho, não comeu nenhuma Akuma no Mi e não tá nem aí pra ser coach. Ele escolheu o caminho mais punk possível e fez isso com um sorriso torto, arrogante e com uma promessa absurda: vou ser o maior espadachim do mundo. Enquanto você tá trocando de série porque não gostou do protagonista, o cara tá cortando um navio no meio. O papo não é sobre espada. É sobre você encarar a sua vida como ela realmente é. Ela é difícil, injusta, é cheia de otários tentando te derrubar. Mas mesmo assim, você tem que ter em mente: eu tenho que continuar. O Zoro não é estoico porque ele leu algum livro do Sêneca ou assistiu algum vídeo do Marco Aurélio. Ele é estoico porque ele aprendeu na marra que reclamar só piora a sua vida. Ele aprendeu que dor faz parte do processo e que a disciplina não é opcional, é o preço para ser alguém foda. Ele treina até o corpo dele não aguentar mais. Ele ainda manda um só isso, eu quero mais. E continua treinando cada vez mais, superando seus limites. Você nunca vai ver o Zoro romantizando o próprio sofrimento, e muito menos fugindo dele. Isso é porque ele entendeu que a dor é necessária. Sabe quando você está jogando alguma ranqueada com seus amigos, aí sua internet começa a ficar uma bosta? Você fica muito puto, com toda certeza. Mas você vai lá e tenta consertar, dá um jeito, reinicia o modem, reinicia o celular, porque aí você sabe que tem um objetivo maior do que isso. Você tem que ir além, você não pode ficar assim. É exatamente isso. O desconforto é necessário. Se em algum momento da sua vida sua internet não tivesse caído, provavelmente você não ia saber que só de reiniciar o modem já resolve 90% das vezes. Sabe essa vida confortável que todo mundo deseja? Isso é uma armadilha. Correr atrás da facilidade vai te deixar totalmente medíocre. Ele escolheu o caminho mais difícil porque ele sabe que essa é a única forma dele chegar aonde ele quer. Isso sim é estoicismo. Não é nada de estátua grega, é só suor, sangue e lâmina. Ele não quer receber aplausos nem elogios. Ele quer resultado e vitória. E ele sabe que cada passo no caminho do espadachim é um tapa na cara do mundo que vive naquela infinita corrida dos ratos. E você que está aí assistindo, você realmente vai escolher o caminho fácil e continuar reclamando da vida? Ou vai pegar alguma responsabilidade para si mesmo e finalmente tomar alguma atitude que preste? Você sabe qual que é a real diferença entre o cara que sonha em ser o melhor e o cara que realmente vira o melhor? Não é talento, não é sorte e muito menos fama. É disciplina. Aquela coisinha chata, repetitiva, que ninguém quer, aquilo muda tudo. O Zoro não treina porque ele tem plateia. Ele treina porque se ele não treinar, ele vai morrer. É simples. Ninguém vai ficar dando um tapinha nas costas dele, amansando ele, dizendo: ah não, amanhã você tenta de novo, tá tudo bem. O mar não perdoa, e o inimigo dele nunca vai esperar ele. A vida não vai mandar um lembrete. Ou você afia a espada hoje, ou amanhã ela vira sucata. Agora pensa na sua vida. Quantas vezes você já deixou de treinar porque estava chovendo? Ou quantos projetos que talvez te deixariam milionário que você largou de lado só porque você desanimou? O Zoro ia rir na sua cara, com total razão do mundo. Disciplina não tem nada a ver com motivação. Tem a ver com fazer, mesmo quando tudo tá uma merda. Eu sei, errar é humano, é natural. Eu também já errei muitas vezes nesse quesito. Mas o seu primeiro passo tem que ser reconhecer para depois você poder mudar isso completamente. Pensa bem aí. Você realmente acha que o cara gosta de levantar peso com dente? Claro que não, isso deve ser ruim pra cacete. Mas mesmo assim ele faz isso, porque ele tem uma promessa pra si mesmo, ele tem uma missão. Isso é estoicismo puro. Os estoicos diziam: você não controla o que acontece, mas controla como reage. O Zoro reage treinando, você reage rolando seu feed infinito no Instagram. Pode ser sincero, no fundo você realmente sabe o que precisa fazer, só tá esperando algum milagre acontecer. Quer uma dica? Não vai acontecer. A motivação é um bônus de quem já fez. Quem tem disciplina. O caminho é o inverso do que todo mundo diz. Todo mundo diz que primeiro você precisa ter motivação, aí depois você começa a construir uma disciplina. É totalmente o oposto. Primeiro você tem que agir, ter uma disciplina. Aí talvez, quando começar a vir alguns poucos resultados, aí sua motivação vai chegar. Disciplina é você fazer mesmo quando ninguém tá olhando, mesmo quando não tem nenhuma plateia. Quando a sua única recompensa é ficar encharcado de suor e aquela sensação gostosa
de eu fiz o que realmente precisava. Isso era pra ser o suficiente. Zoro não precisa estar sendo gravado ou ter alguma playlist de Aura 1000 tocando no fundo. Ele só precisa lembrar da promessa que ele fez pra si mesmo. Eu vou virar o melhor espadachim do mundo. E isso basta. É o suficiente. Agora se pergunta aí, qual que foi a última promessa que você fez pra si mesmo? E tá deixando isso apodrecer enquanto espera o momento certo? Quem avisa, amigo é. O momento certo nunca vem. Mas a ferrugem, essa vem de boa. Ela ama a gente preguiçosa. Você conhece, ou já ouviu falar, de algum maluco chamado David Goggins? Esse cara é realmente louco. They don't know me, son! Get it! 18! They don't know me, son! É um dos caras mais fodas que eu já vi no mundo. Praticamente em todos os seus livros e vídeos. Without a doubt, I can always find Ele diz e demonstra que o desconforto é totalmente necessário. E é isso que o Zoro faz. Ele não só aceita o sofrimento, ele escolhe sofrer, de propósito, como se ele fosse algum masoquista. Mas é com um raciocínio que só quem realmente encara a vida de frente consegue entender. Lembra daquela luta contra o Kuma, quando ele absorveu toda a dor do Luffy? Aquilo ali não foi só uma cena bonitinha que chega até a arrepiar só de lembrar. Foi um exemplo claro de estoicismo bruto, o que os caras como Sêneca chamavam de premeditatio malorum, se preparar para o pior, se expor à dor para não ser destruído por ela depois, treinar no inferno para não morrer no campo. Enquanto tem gente aí tentando facilitar a vida, pesquisando como ficar rico dormindo, ou como ser shapeado sem esforço e sem treinar, o Zoro tá puxando o treino que faria até a academia militar chorar. Porque ele entendeu uma parada que todo mundo tenta ignorar. O sofrimento vai acontecer. A diferença é se você escolhe o seu ou se ele escolhe você. Lembre-se, você não controla o que acontece, mas você controla como reage a isso. Isso serve pra tudo na vida. Você quer emagrecer? Passa fome. Quer empreender? Vai dormir pouco. Se você quiser um relacionamento de verdade, você vai ter que engolir muito o seu ego. Ou você sofre agora com algum propósito, ou você vai sofrer depois de surpresa. E com certeza vai estar sozinho, chorando, comendo chocolate no banheiro igual um verme. O Zoro já entendeu isso cedo. Por isso que ele treina com levantando peso com a boca. Ele desmaia de tanto treinar. Por isso que ele não reclama, ele se antecipa. Ele já passou por tanta merda que quando dá ruim ele só ignora. A lógica estoica é clara e ela é direta. Se você quer ser forte, você tem que sofrer antes de precisar ser. Treine o desconforto, encare o tédio, escolha o caminho difícil. Você tem que se preparar antes da merda acontecer. A dor que você escolhe sofrer hoje é o escudo que vai te proteger do amanhã. Sabe qual que é o problema de todo mundo? As pessoas querem uma recompensa sem nenhum sacrifício. Como que você vai ser lendário se você nunca nem sangrou? Eu desejo realmente boa sorte, porque enquanto isso o Zoro tá lá, sangrando calado, só para estar pronto para quando a tempestade vier. Porque ele sabe, e você também sabe, o único sofrimento que liberta é aquele que você encara de frente e com vontade. Coragem de verdade não é você ficar pagando de doido como se você fosse um lutador à prova de balas. É você segurar a onda e continuar, mesmo quando seu corpo exige um descanso, ou até quando sua mente tá pedindo para parar. E nisso aí, o Zoro é praticamente um monge Shaolin, com estilo Santoryu. A coragem que ele tem não é sobre ele ganhar sempre. É sobre ele não desistir, mesmo quando tudo tá dando uma merda imensa. É tomar porrada de tudo quanto é lado e ainda assim continuar de pé lutando. Lembra aí daquela cena lendária que eu citei antes, do não aconteceu nada. Depois dele absorver toda a dor física do Luffy. Aquilo não foi só coragem do corpo, foi uma lealdade gravada na alma. Um tipo de coragem que vem de saber exatamente quem você é, quem você serve e por quê. Ele não quis reconhecimento. Aquilo lá foi silencioso. E eu tenho certeza que até hoje o Luffy não faz ideia do que aconteceu. Nem o Luffy, nem o bando. Só quem realmente viu por sequela. Só quem realmente tem um propósito entende isso. Ele sabe que ele nunca vai ser o rei dos piratas. Mas ele pode ser o escudo de quem vai. E é isso que já vale tudo. O objetivo do Zoro, além de ele mesmo ser o melhor espadachim do mundo, é tornar o Luffy o rei dos piratas. Isso ao lado deles, sempre o acompanhando. O estoicismo vai te falar exatamente isso. Coragem não é ausência de medo. É agir apesar dele. É se manter firme quando tudo ao redor quer que você se dobre, que você desista. É escolher o certo, mesmo quando é mais fácil ser um covarde, um bostinha. É remar contra a maré, mesmo quando ela quer te afogar.
literalmente. O Zoro não precisa de um discurso motivacional. Ele faz. Ele engole o orgulho se for necessário, mas ele não traz os valores dele, nunca. Isso sim é coragem estoica. É lealdade inabalável. Ele não grita que é leal. Ele demonstra com atitudes. Em um lugar que todo mundo muda de lado com o vento, isso vale mais do que ouro. Na vida real, essa coragem é como você levantar na cama depois de ter ficado até 5 horas da manhã trabalhando no seu futuro projeto, que vai te fazer mudar de vida. É não abandonar quem tá do seu lado só porque começou a ficar difícil. Você tem que ser o pilar, ser o Zoro da sua galera. Mesmo quando ninguém tá vendo. Você realmente quer ser forte? Começa assim, ó. Primeiro você descobre quem ou por que você estaria disposto a tomar pancada em silêncio e ainda assim continuar de pé. Vamos falar brevemente sobre o quão forte é uma pessoa que não precisa provar nada pra ninguém. No final do dia, o guerreiro de verdade não fica se exibindo, ele age. E o Zoro? O Zoro é o silêncio em forma de lâmina. É o cara que anda com a espada nas costas e a alma em chamas. Mas ele não precisa ficar anunciando isso pra ninguém, porque ele sabe. Quem realmente é forte não precisa provar. Só vive de um jeito que o mundo sente. Não se vê o Zoro buscando reconhecimento ou competindo por atenção. Enquanto a galera tá gritando nas redes por validação, ele tá lá, com os braços cruzados, puxando aquele ronco lá no canto do navio. Parece desleixado, né? Talvez. Mas só até começar a luta. Aí ele se levanta, puxa a espada, todo mundo cala a boca. Não tem um que fique balangando fiado. Isso é pura virtude estoica. É ter controle sobre o seu próprio ego. É saber que o valor não tá em quantos te aplaudem, mas sim em quantos confiam em você. O Zoro não busca holofote, ele busca coerência. Ação alinhada com propósito. E meu amigo, isso é mais raro do que a Akuma no Mi. Você sabe qual é a maior arma do Zoro? Não são as 3 espadas que ele carrega. É a tranquilidade de quem já decidiu quem quer ser. Ele não se debate na dúvida, não precisa de alguém dizendo pra ele o que fazer ou quando fazer. Quem vive com propósito já acorda sabendo o que tem que fazer e faz, sem choramingar. A maioria das pessoas vive um conflito interno. Quer seguir seus sonhos, mas também quer agradar todo mundo. Quer ser autêntico, mas morre de medo de ser julgado. Aí vive nessa eterna prisão do e se. O Zoro cagou pro e se. Ele vive no e daí, e é por isso que ele é livre. Ele não tenta ser perfeito, ele tenta ser fiel a si mesmo. E isso exige um tipo de força que você não vê no músculo, mas sim na mentalidade. É um tipo de força que se revela apenas no silêncio, na lealdade, no foco absurdo. E com toda certeza, isso inspira mais do que qualquer uma frase de efeito. Parabéns se você chegou até aqui, mas esse vídeo não é apenas sobre o Zoro, e também não é apenas sobre o estoicismo. É sobre você, sobre decidir quem vai ser quando ninguém tá olhando, sobre escolher o caminho difícil, mesmo quando tudo em volta pede pra você parar. Não tem segredo, só espada, só disciplina, verdade, atitude. Vai lá, honra sua promessa.